Meu diretor, minha diretora, sejam bem-vindos ao Pod Médico, o podcast médico do Brasil, diretamente aqui dos nossos estúdios em Campinas. E a gente vai falar sobre saúde naquele nível mais íntimo, naquela conversa que acontece nos bastidores, lá no Star Médico, na sala de cirurgia, Dr. Carlos Sauer, já estou apresentando aqui o Dr. Carlos Sauer. Dr. Carlos Sauer é médico infectologista, ele também trabalha no apoio técnico da Secretaria de Saúde de Campinas. Ser humano fantástico, tem uma experiência profissional e a gente vai aprender muito, vai ganhar muito com o Dr. Carlos hoje. E também o nosso convidado, porque o Pod Médico é um podcast feito com muito carinho para os estudantes de medicina. Os estudantes de medicina aqui, eles conseguem ter a oportunidade de perceber essa trajetória que eles vão seguir, como o Dr. Carlos vai poder compartilhar aqui com a gente, esse caminho. Quem sabe, de repente, aí você está passando por alguma coisa que o Carlos já passou quando era estudante, ou mesmo na vida profissional. A gente vai aprender muito aqui. Então, eu estou aqui com o Timóteo Maciel, que é aluno do 3º semestre da PUC Campinas, a nossa querida PUC Campinas. E vamos começar, né? Vamos começar, Carlos. Como é que vocês estão? Obrigado por ter aceito o nosso convite, Carlos. Imagina você separar um tempo aí para conversar com a gente, dividir essa experiência aqui. É a primeira vez que você está no podcast? Fala para a gente aí. É a primeira vez. E é uma honra estar aqui. Conheço o teu trabalho, fico muito feliz de estar aqui com você e de a gente poder falar dessa paixão que é a medicina, né? E junto com um colega aqui, que vai graduar e está já começando o eixo clínico, não é isso? Já, começando já. Estou começando a entrar no hospital e todas essas coisas. Minha primeira vez no podcast também. E é isso. O pessoal já perceberam que eu não posso, eu não sou inocente entre eles, porque isso aqui a gente já faz há algum tempo, mas eles, por favor, estão começando agora a carreira aqui de celebridades médicas. Vão ser celebridades médicas a partir de agora. Carlos, você é médico infectologista e intensivista também. Eu não sei se eu apresentei o Carlos, ele é médico intensivista também. Sim. Né? E a gente estava conversando, o próprio médico infectologista, ele é um meio de campo no hospital, né, Carlos? Sim. Mas como é que... Eu quero voltar um pouquinho, bem mais atrás, assim. Como é que a medicina chegou na sua vida? Bom, eu sempre gostei de ciência, né? Eu acho que isso move muito quem vai para a medicina. A paixão por ciência, por estudar, né? E também a coisa do ser humano, né? Da relação com o outro, né? E sempre... E aí tem, junto a ciência com o outro, o ajudar, né? Então, você ajudar as pessoas a sofrer menos. Basicamente, acho que é isso. No ensino médio você já tinha aquela, digamos, já dava para ver um futuro médico ali no ensino médio? Olha, eu sempre fui apaixonado por ciência, eu só fui... desde o primário, eu pensava em medicina. Mas eu também pensava em engenharia biomédica, pensava em farmácia, pensava em várias coisas, em biologia. Mas, assim, quando chegou no colegial, no 3º ano, aí eu falei, não. É medicina, né? É medicina. E você fez por onde? Você fez vestibular? Fiz aqui na Unicamp. Olha só, o Carlos é aluno da Unicamp, né? Unicamp é uma das faculdades aí mais, né, respeitadas no Brasil, América Latina, até no mundo, né, Carlos? E como é que estava a Unicamp na sua época? Como foi essa chegada da Unicamp? Foi muito bom. Foi, assim, a Unicamp, ainda a medicina estava com a parte científica ainda se fortalecendo, né? Hoje, a produção científica da Faculdade de Medicina é muito grande, né? Mas eu acho que o que marcou é uma coisa que marca também a PUC, é o corpo de professores com uma capacidade de praticar a clínica muito grande. E a clínica é fundamental, não só para a clínica médica, ou para a medicina de família, mas também para a cirurgia. Para um cirurgião indicar uma cirurgia adequadamente, tem que saber clínica cirúrgica. E a clínica também é útil para a psiquiatria, para todas as especialidades. Todas utilizam do que é a clínica, que é essa coisa de você fazer o diagnóstico, estabelecer um prognóstico, fazer um tratamento, observar o resultado do tratamento, né? E isso é clínica. Isso é fundamental para todos. E isso tinha muito forte, e eu acredito que ainda tenha, mas formei em 91, né? Não faz
tanto tempo assim. Eu ainda lembro da década de 90. A década de 90 era muito interessante, né? Sim. Tá muito badalada a década de 90. Hoje não sei se... Parece que os jovens estão morrendo de tédio hoje. Eu não sei. Mas a década de 90 era A divertida. música era bem... E o que eu ouvi falar que por ali, por Barão Geraldo, o negócio era meio quente, Carlos. Como é que foi tinha essa- bastante. Conta pra gente um pouco aí. É, Como era Barão Geraldo na década de 90? é bastante promoções, né? Tinha muita festa, né? Em República. Acho que eu ouvi continua falar. ainda, né? Rolava os Continua, negócios por continua. lá, por Barão Geraldo. Eu ouvi falar. Não sei se ainda rola algumas coisas por lá. Era bem divertido. Década Era de bem 90 divertido. E aí, olha só, a gente está falando de década de 90, a gente volta, não tem como. A década de 90 é uma década muito criativa, a gente estava muito solto, quem viveu a década de 90, e você como estudante de medicina viveu isso. Essa questão do jovem ali, do estudante de medicina, como é que era? Era ainda... Hoje tem um paradigma, estudante de medicina não tem mais vida social. Existe um paradigma. Como é que na época de vocês, eu acho que isso era ainda mais forte, ou como é que era? Olha, é difícil dar conta das matérias, cara. E a gente tem a parte prática, né? Então, essa é uma característica da Faculdade de Medicina, tanto para os docentes quanto para os alunos. A gente tem a questão assistencial. Então, não é só ciência. Se a gente vai fazer uma matéria básica, tem só ciência. Mas na medicina, a gente tem a assistência, né? Então, sobra pouco tempo, mas dá para curtir, sim, à noite, né? Tem vitalidade bastante. Hoje eu não conseguiria, mas na época, você vai para a festa à noite, no dia Tem um seguinte vai para o segredinho do estágio. pessoal, né? Tem um segredinho do pessoal de medicina, com certeza tem. Agora, o Timóteo tá no terceiro semestre aí, Timóteo. Como é que tá sendo a expectativa? Porque tem aquela questão da expectativa versus realidade, é o que todo mundo fala, né? Como é que tá sendo essa descoberta aí da medicina? No início, quando a gente entra no curso, né? Tudo é mil maravilhas, a gente fica animado, o pessoal vai muito em festas e tal. O primeiro semestre é basicamente festa, né? Muita festa, Comemoração. Carlos. É uma espécie de luto da adolescência. Exatamente. Primeiro e segundo de ano. solteiro, alguma coisa parecida. Basicamente isso. Aí, conforme vai passando, né, os semestres, a gente vai caindo em si e a responsabilidade, né, do curso, a gente vai tendo mais noção disso, né? Como eu estou no terceiro semestre, já tem bastante matéria. Já está estudando, por exemplo, semiologia, que acho que é uma das bases, né, da medicina, né? Senão, é uma das matérias mais importantes que tem. E assim, a gente sente a pressão crescendo, né? Os meus colegas, alguns que viviam em festas, agora eu vejo eles estudando mais, por exemplo, já começando a se movimentar para fazer artigo, e entre outras coisas. Então, é um processo de amadurecimento, conforme esses 12 semestres, né? Esses 6 anos de curso aí, vai amadurecendo. Lógico que tem os caras que nunca amadurecem, né? né? E eles são donos de hospitais depois, cara. São donos de hospitais, né? O que tem que esses caras têm? Porque eles ficam ali, daqui a pouco tu vai encontrar ele é diretor do hospital. Diretor do hospital, né? Sempre tem na turma. Esses caras aprendem outro jogo, eu acho. Já vem, talvez, né? E os caras que estudam... Olha, isso que eu falei é uma coisa que parece engraçada, mas é sério. Isso eu aprendi de um amigo meu médico, que já está aposentado, está com mais de 70 anos. E ele falou uma coisa uma vez para mim, entrevistando ele. Ele disse: Marco, nem todo mundo, por incrível que pareça, mas os caras mais estudiosos, eles não vão ser os caras que vão ser os donos de hospitais, os caras que vão mandar no jogo, no jogo. Eles vão estudar muito, vão ficar muito concentrados. Isso é muito verdade, viu? Cara, Na experiência gente, prática, é isso mesmo. É isso mesmo, cara? Porque business é outra pegada. É outra pegada. E se o cara já aprende uma experiência que já traz de família, né? E o cara, às vezes, tem vários casos que a gente conheceu que já no primeiro ano o cara montou uma lanchonete. Sabe? Ou no terceiro ano montou um restaurante. Impressionante. Eu vi isso acontecer. Alguns largam, viu? Largam a medicina. Eu já vi gente largar no 5º ano para se dedicar só ao business. Sério? Outros continuam, colam o grau e viram empresários. Tem amigos meus que hoje são milionários. Bilionários, talvez até. Não sei, não. Ele não abre o jogo. Eram estudantes de medicina. Pois é. Eram ótimos médicos, por sinal. Eles fizeram uma boa graduação, mas tinha essa comercial. Veia comercial. E aí se dedicaram a isso, tiveram sucesso. A medicina tem uma coisa muito interessante, que ela ensina você a se relacionar com as pessoas, a escutar as pessoas. Esse que é o grande ponto da medicina. Você aprende a escutar, a entender. E isso é fundamental para fazer negócio. Você tem que entender teu cliente.
Ou política, né? Tem vários que viraram políticos, porque aprenderam a escutar de forma efetiva. Tinha uma vibe da política, foram para esse lado. Sim. Você falou um negócio legal agora. Você falou, e eu pensei aqui, o escutar é matéria-prima para o médico, né? O ouvido. Sem dúvida. Agora, sim, eu me preocupo um pouco. A gente acaba ouve algumas coisas, as pessoas, infelizmente, tem uma facilidade muito grande para perder a fé. Eu não. Você é um exemplo de uma pessoa que mostra que médicos, existem grandes médicos e vai sempre existir, e há muitos grandes médicos. Mas as pessoas acham que os médicos hoje baixam a cabeça ali porque tem que entregar a produção e não estão escutando, mas é preciso dizer, a matéria-prima do médico, ele está escutando sim, né, Carlos? Pelo menos é a matéria-prima da onde ele vai partir. Sim, ele precisa crescer emocionalmente para poder escutar. Esse é o grande desafio. Você falou, religião ajuda, religião é um suporte, né? Sim, sim. Que você acredita em algo que transcenda a matéria. Se você tem esse suporte, você consegue escutar mais, porque você fica mais resiliente. Isso não é opinião, isso é fato. Quem tem uma religião tem mais resiliência com respeito aos desafios, inclusive esse tipo de desafio que o médico enfrenta, que é a dor do próximo, né? O médico não pode perder a sensibilidade à dor, né? Sim. E assim, quando a gente entrou, eu lembro, no primeiro semestre, a gente começou a ter contato com os cadáveres, com os corpos, e tem aquela oração do cadáver desconhecido. Então, a gente já tem um contato meio com a espiritualidade no sentido transcendente, né, que o senhor falou, de que aquilo ali foi uma pessoa que sofreu. Então, a gente tem que estar a todo momento imerso nessa coisa transcendental, né, de buscar um sentido mais elevado para as coisas. Porque a tendência é você perder um pouco a sensibilidade quando trata o paciente. Tem até alguns artigos que tratam sobre isso, né? Exatamente. Não sei se é um mecanismo próprio de defesa do cérebro ou acostumar com os problemas, né? Mas isso acontece, né? Mais ou menos no 3º, 4º ano, a gente vê a perda um pouco da sensibilidade em geral, assim. O que o senhor acha? Eu acho exatamente isso, e achei a importância do docente, né? Por isso que a PUC é uma grande escola, a Unicamp também, né? Sim. Eu conheço bem as duas escolas, né? Porque tem docentes que acolhem a dor daquele que está sofrendo com a dor do paciente, que é o aluno, né? E aí é muito importante ter esse acolhimento, ajudar o aluno a desenvolver os seus mecanismos saudáveis de proteção e não mecanismos doentios, que é para interromper a fala do paciente quando começa a ficar incomodado. Então, isso é um mecanismo doentio. Você não pode, você tem que ter um mecanismo saudável, né? E o professor, o docente de medicina tem essa função. É uma coisa muito diferente, né? Por exemplo, isso não tem noutras áreas, na física, por exemplo, né? O professor ensina algo relacionado à ciência. O professor da Faculdade de Medicina, ele ensina algo relativo ao ser humano, as relações entre seres humanos. E como você fazer isso de uma forma efetiva, né? Assim, para aquele objetivo que a medicina se propõe. Eu acho que esse é um grande desafio que vocês falaram. Eu também tenho uma experiência importante em hospital, trabalhando, né, no apoio e em tudo. E não é muito simples isso para o médico. Quando é que ele, digamos assim, em que momento ele perde essa sensibilidade? Em que momento da relação dele com o hospital, na sua rotina, na sua produtividade, ele começa a perder essa sensibilidade, de repente, de escutar ou de repente, repassar para aquele atendimento dele um pouco das suas frustrações profissionais do ambiente, porque o ambiente também adoece, né? A gente está falando de médicos que estão aí na linha de frente, tem lugares que são bem complicados mesmo, que o médico, eu não sei se ele liga um dispositivo de que eu preciso dar conta disso aqui, desse caos aqui. A gente chamava no hospital de Vietnã. Existem lugares chamados Vietnãs, é assim que chamam aqui? Eu não sei se chamam também Vietnã? Também. Você já trabalhou no Vietnã? Tem uma história muito boa. Na USP, veio o comandante-chefe das Forças Armadas Americanas, o médico, né? O comandante médico, que cuidava de todos aqueles helicópteros que ia buscar gente no fronte e trazia, né? Aí o Dário Birolini, que era o chefe do PS, recepcionou ele. E ficou andando pelo PS da USP lá no HC, né? No Instituto Central. Fardado. Não, ele veio a paisano, veio a visita. E aí o professor Dário Birolini virou para ele e falou: Vietnã era muito pior. Ele
tomou um susto, parou, pensou, falou, não, aqui é pior. É uma lenda, não sei, eu não vi acontecer, mas conta-se isso, né? Então, os nossos pronto-socorros aqui, eles são realmente muito pesados, né? As nossas UPAs, né? Mas, assim, sobretudo nas universidades, né? Na PUC, na Unicamp, o pronto-socorro é muito pesado, porque é o nível quaternário, né? É o nível onde chega a cirurgia cardíaca, a cirurgia oncológica complexa, né? Então, vai ser atendido no nível quaternário. O nível terciário seria o Mário Gatti, né? Casos complexos, mas não da complexidade que ocorre nos hospitais universitários. Agora, você falou uma coisa legal que eu acho que o Timóteo pode pegar um pouco disso. Carlos, o acadêmico ele é preparado, me corrija se eu estiver errado, para um mundo perfeito, onde a medicina vai ter todos os equipamentos, onde vão ter, né, todo o escalonamento de responsabilidades, vão estar todo mundo... É o mundo ideal. E como é que é isso quando você chega e vê que não é esse mundo ideal, que você pega ali um pronto-socorro ou vai trabalhar em algum hospital ali que está ali num Vietnã desse? Um médico recém-formado. Conta pra gente as tuas experiências. Você teve alguma experiência dessa? Como foi a tua chegada? É um choque. Você entrou na água. Era você agora o médico, não era mais o R1, o R2, você era o médico agora. Isso é um choque mesmo, por esse ponto e pela falta de recurso, né? Hoje a coisa está um pouco melhor. 30 anos atrás... Conta uma história aí pra gente. Teve uma Santa Casa, eu cheguei para dar o plantão, né? Era o único clínico naquela Santa Casa, de uma cidade de médio porte aqui do estado de São Paulo. Aí, o que é o correto? É quando você chega no lugar, você tem que ver se você tem condições de atender aquela proposta que você tem para cumprir ali. Então, eu vou atender urgência, eu tenho que ver o carrinho de parada. E eu fui fazer isso. Eu cheguei para a enfermeira que estava responsável pelo plantão de enfermagem. Falei, olha, eu estou chegando agora, acabei de pegar o plantão, eu gostaria de olhar o carrinho de parada. Ah, pois não, aqui é o carrinho de parada. Eu falei, mas cadê o desfibrilador? Não, o desfibrilador é aqui, ó, 2 colheres e esses fios, eram os fios, exatamente, era uma amarrado, era uma gambiarra. Tudo com fita isolante para não dar choque na pessoa. E ligava na tomada e dava choque. Falei, ó... Você usou as colheres, cara? Não, graças a Deus. Você usou as colheres. Hoje, eu chamaria o CRM e faria uma denúncia, tá? É mesmo, cara? Chamaria o diretor clínico, primeiro o CRM, pegaria orientação com o CRM. Eu aconselho todos os jovens colegas, pegando uma situação absurda como essa... Aquela situação estava há quanto tempo, então, lá, daquele jeito? Olha só. Muito tempo. Deve ter perdurado muito tempo depois, porque eu não tive essa presença de espírito na época, né? O que é que você fez? Eu acabei explicando para a enfermeira, olha, isso aqui é inviável para a gente fazer a ressuscitação. Peço para você descobrir aí no hospital um equipamento, né? E comecei a atender. Por sorte, não chegou nenhuma urgência, porque não tinha no hospital. Pelo menos ela não achou. Graças a Deus, funcionando. Na verdade, não basta você ver o equipamento, você tem que fazer o teste, né? Você conhece isso, né, Timóteo? As pás presas no equipamento, você faz o teste, aí dá um choque no equipamento, aí não tem risco para ninguém. Você tem que fazer o teste, entendeu? Ver se, porque o equipamento de ressuscitação cardiopulmonar, você tem que dar carga. Pode dar 300 joules, 150 joules, 100 joules, 50 joules. Conforme o tipo de arritmia, se é parada em assistolia, parada em fibrilação, você vai ter que escolher quantos joules você vai dar. E aí você tem que fazer o teste, ver se ele está dando carga, entendeu? E ver se ele dispara, porque às vezes dá carga e não dispara. Então, ao pegar um plantão num lugar que você não conhece, você tem que ver se tem o carrinho e perguntar para a enfermeira, você fez o teste? Que isso é uma atribuição da enfermeira. Sempre a equipe multiprofissional, sempre, né? Sim, a gente tem que trabalhar considerando qual que é a tua atribuição e a atribuição do outro profissional. Aí você pergunta para a enfermeira, você chegou a realizar o teste? Fiz. Checou, duplo cheque, entendeu? Uhum. A enfermeira também checa com a gente, faz duplo cheque. Isso não pode ter melindre, porque o foco é a vida, né? Sim, você estava recebendo... Isso aqui é o médico recebendo um plantão, eu imagino isso. Ele está chegando para assumir já a direção daquele ambulatório ou daquela emergência, ou é um plantão? Isso acontece no plantão também, Carlos? Na verdade, isso é um duplo cheque também. Então, é no plantão. Então, você, por exemplo, nesse caso, né, eu cheguei, um amigo meu falou, olha, tem um plantão para dar em tal Santa Casa. Daí eu falei, muito bem, como é que é o lugar? Tem equipamento? Tem. O colega falou que tinha. E não tinha.
Talvez ele não tenha o mesmo critério que eu. Tem que considerar isso. Quando eu chego lá, eu pego o plantão. Eu já tinha informação que era bom. Aí eu pego o plantão, meia hora para pegar um plantão, que tem os pacientes internados, tem os pacientes que estão nas cadeiras, tem paciente, às vezes, no box, que está aguardando algum exame, ou está um pouquinho mais... não está tão estável para pôr na cadeira. E aí você leva uma meia hora nesse processo. Terminado esse processo, você vai certificar aquilo que já disseram para você, que era legal. Você vai checar se é legal mesmo. Se é legal mesmo. Tem carrinho de parada, tem desfibrilador, como é que é a área que chega à emergência, tem oxigênio. Já dei plantão que não tinha oxigênio, entendeu? Aí como é que você vai atender a urgência? Você fica torcendo para não chegar ninguém precisando ali. Porque basicamente o que a gente faz na urgência é restituir o mais breve possível a fisiologia normal. Se o paciente tem alguma dificuldade de troca entre o ar ambiente e o sangue arterial, né? O sangue está passando no pulmão, né? É crítico você ofertar oxigênio, senão ele vai morrer. E tem que ter na mão. Então, você tem que perguntar, o oxigênio está ok? Você testou? A enfermeira também faz. A enfermeira administra a unidade, né? Então, ela garante que tem pessoal suficiente, equipamento adequado, tem insumo, né? Sim, você percebeu isso aí, Timóteo, que o Carlos falou? Quer dizer, imagina você chegando lá, passou num concurso, eu não sei, ou conseguiu lá uma vaga para fazer um plantão no tal hospital, ter que checar tudo isso aí. Como é que você imaginava ou já ia logo sentar na cadeira, primeiro paciente... Tem um negócio, tem uma retaguarda atrás de você. Realmente, como você falou, a universidade, ela cria na nossa mundo cabeça ideal, né? Um mundo ideal que a gente ouve as histórias e sabe que isso não vai acontecer, né? Mas, assim, pessoalmente, eu nunca vi uma coisa dessa, né? A gente só imagina, né? Sim. Pelas histórias que o doutor estava contando, né? Sim. Carlos, na faculdade você faz até asepsia para verificar a pressão. Você tem que fazer asepsia das mãos. Isso, Exatamente. Eles 5 ensinam, momentos da higienização eles de mão. ensinam. Só que no mundo real isso ninguém vai fazer acontece, injeção da mão para colocar, para verificar a pressão. Acontece isso, Mas aí, gente, é o papel do médico. O médico tem 6 anos dentro da graduação, né? Mais 4 anos de residência, 5, 6 anos, né? E aí ele pode cumprir esse papel. Aliás, o papel de todo profissional da saúde, ajudar na boa condução, no sentido de que aquele serviço seja seguro para o paciente, né? O enfermeiro também. O enfermeiro também tem esse papel, né? Uhum. Eu acho que todos os profissionais têm. Mas, assim, a quem foi mais dado será mais cobrado. Sim. O médico foi mais dado tempo de formação dentro da universidade. Sim. A gente espera que o médico tenha um zelo maior pela vida, porque ele teve mais tempo de exposição no ambiente acadêmico, em que tudo é certinho. Uhum. Então, ele deveria, gentilmente, de forma educada, considerando... Profissional, né? Profissional, exatamente, de forma profissional. Lembrar os outros profissionais sobre aquelas necessidades que não estão sendo cumpridas. Agora, vamos lá para o administrador, que no futebol são chamados cartolas, né? Estão lá estão nas administrações, são os gestores públicos, né? Na mente deles, eles, não, pelo menos tem médico lá. Pelo menos tem médico lá, deixa lá. Médico sozinho faz muito pouco, né? Que paradigma esse, né? Não, se tem médico é melhor do que não ter médico. E o médico é colocado em cada boca, Carlos Sauer. Então, como é que é isso? Exatamente. Olha que coisa. Mas o médico, aí que existe o CRM, né? O CRM é fundamental para a proteção do médico. As pessoas têm ideia de que o CRM seria algo meio policialesco com respeito à ação do médico. Uhum. Não é policialesco, é para apoiar o médico. O médico que escuta o paciente, que examina o paciente, que anota o que escutou, que examinou, e que dá uma conduta coerente com o que escutou e examinou, está garantido pelo CRM, entendeu? Ele não vai sofrer um processo que vai gerar um dano econômico para ele, ou até a perda de liberdade, porque está tudo garantido. Eu tenho uma experiência grande com isso, de ser testemunha no CRM de casos que foram injustamente acusados os médicos. Isso é comum, viu? Os médicos que estavam numa fria mesmo. Eles fizeram tudo direitinho e foram acusados injustamente. Isso é comum acontecer. O que respalda o médico é escutar o doente, examinar o doente, tomar a conduta coerente com o que escutou e examinou e anotar. Isso garante. Agora,
vamos pensar. Se tem uma parada, lá naquele caso, que imaturamente eu aceitei de dar o plantão, e o paciente morre, eu sou responsável pela morte do paciente, porque eu pedi para procurar, eu não podia ter pedido para procurar, eu tinha dito, eu não posso assumir o plantão. Comunicar o CRM e o CRM orientar a medida que eu tinha que fazer. Seria a melhor medida para aquela situação. Principalmente o médico jovem, é muito difícil ele ter um tirocínio suficiente para saber qual a melhor ação administrativa e legal também, para a gente fazer numa situação dessa. Por isso que o CRM entra como muito importante, nessa hora orientando aquele médico recém-formado. Você me fez lembrar de uma cena de um filme famoso aí, que eu não vou falar o nome, que... Aspira, pega isso aí, Aspira, e vai tocar esse negócio, Aspira. Tá querendo complicar para mim. Mas imagina um jovem de 20 e poucos anos, 25 anos, 24 anos, sei lá, por aí que se forma. Olha, não tem condições da gente trabalhar aqui. Aí você vê aquelas pessoas ali muito mais velhas do que ele, que estão trabalhando daquela maneira. E olham para ele e ele tem que ter muita personalidade para dizer isso aqui não está certo, isso aqui vai dar ruim se alguma coisa aqui acontecer. Eu vou assumir isso aí. Mas, doutor, isso daí será uma tendência de diminuir essa coisa de atender paciente com equipamentos assim, por causa da internet, a pessoa vai lá e filma, aí a prefeitura tem que tomar uma conduta em relação a isso. Como é que é? Será que está uma tendência de diminuir isso? Sim, está melhorando muito. Está melhorando, né? Está melhorando muito. Mas a coisa, às vezes em grandes cidades, você encontra situações muito precárias, né? Então, por exemplo, uma sala de urgência sem oxigênio. Isso aconteceu em Manaus recentemente. Sim, a mídia mostrou isso também, né? Então, foi importante ter mostrado. E aí o CRM entra como? Se é uma coisa que está ocorrendo no Estado, você vai estar autorizado a atender mesmo sem aquele recurso. Está subentendido que o médico está fazendo o melhor que ele pode. Mas se não é uma questão mais ampla, conhecida, você assumir um plantão sem oxigênio numa sala de emergência é muito arriscado. Eu não faria isso. Eu não assumiria hoje de forma nenhuma. Porque se chegar o paciente ali, você vai responder se ele vier a óbito, entendeu? Você é obrigado, o médico tem essa obrigação de notificar quando não tem condições de trabalhar. Está no Código de Ética. E não é para nos prejudicar, é para nos ajudar a cuidar do bem mais precioso da sociedade humana, que é a vida individual de cada ser humano. E eu vou pegar esse gancho, Carlos, que você falou, dessa forma que... Eu sei que a PUC trabalha muito isso, a Unicamp trabalha muito isso, que é esse olhar humanizado, se a gente pode falar assim, porque todos deveríamos ser humanos, né? Mas um olhar humanizado parece até redundante. Nós deveríamos olhar as pessoas assim. Nessa relação com o paciente, um médico agora, ou mesmo que já está agora começando a frequentar hospitais, que eu acho que é o caso do Timóteo, tendo que fazer umas anamneses ali meio simuladas, mas enfim, já para começar a ouvir o paciente. Como é que é essa relação ali? Se você lembra da sua época, como é que você começa? Olha, eu sou estudante de medicina, como é que te chega nessa hora? Porque a pessoa está estressada, ela não quer dar informações que não vai servir para nada. Como é que você fazia para conseguir tirar o ouro disso aí? Aí a gente começa a ter jogo de cintura. O médico tem que ter jogo de cintura. Tem que ser um pouco artista, né? Tem que ser artista. Tem que ser meio clown, né? Tem que fazer um papel. Como é que você fazia quando tinha que ir lá com o paciente para buscar umas informações do trabalho? Chegar bem de mansinho, né? Chega bem de mansinho, pedindo licença, se identificando, né? Falando o que você está precisando e olhando gentilmente para a pessoa, aguardando a resposta dela, né? E estando aberto para ouvir um não. Né? Se ouvir um não, você também está preparado para aceitar esse não de uma forma adequada, né? Já ouvi dizer que tem uns artistas que chegam assim com o paciente. Já pega o nome do paciente. Ô, seu Carlos, bom dia, tudo bem? Já chega assim. Como é que o senhor está passando? Aí já vai ali, Eu só vou atualizar a sua ficha aqui. Me passe, por favor, seu nome, que não tem nem o nome ainda do paciente. Quanto tempo... Nem se identifica. Já vai... O cara meio que já liga o dispositivo. Porque tem um dispositivo que vocês têm, cidadãos, que é o dispositivo da autoridade. Quando vocês colocam esse jaleco branco, esse jaleco branco é complicado. E o estetoscópio aqui assim, né? Cara, tô no terceiro semestre já. Óbvio. Os moleques já estão andando estetoscópio no primeiro ano aí. Não sabe usar ele, mas é bonito. Não sabe escutar nada já. E eu chamo de o Dr. Ray. Os alunos do Dr. Ray já estão usando aqui os tetos.
É o poder do esteto, né? É o poder do jaleco branco também. Jaleco né? branco também. Isso sobe a pressão dos pacientes, sabia? Tem white coat syndrome, né? Syndrome. Que é medo de médico. A pressão sobe. Daí aí você põe esfígio no manômetro automático, a pressão tá normal. Quando vai o médico medir, dá alta. Olha, só a enfermeira chega, tá maravilha. Né? Tá normal, daí vem o médico, sobe. Então, isso até tem, psicanaliticamente, dá pra gente explicar, né? Aquela coisa da figura paterna, né? Mas tem que ser uma figura paterna adequada. Na verdade, a gente tem que fugir desse... Tem que quebrar um pouco isso. Quebrar já é isso, forte, né? então... tem que quebrar. Já é muito forte. Eu acho que o médico não tem essa insegurança, porque ele já tem muita autoridade, né? Ele relaxar um pouco, não vai ter problema nenhum, né? Na verdade, a autoridade vem do conhecimento prático. Medicina é um conhecimento pragmático, ele resolve problemas objetivos. Sim. E, principalmente dores, de fato, dores da alma, no caso do psiquiatra, dores do corpo. Emergências médicas ali, que a pessoa morreria. E é dores da sociedade, né? Uma pessoa que foi atropelada, uma criança atropelada, imagina a dor desse pai e dessa mãe. Então, saber que tem um médico com uma equipe competente cuidando daquela criança. Por isso que a gente tem, como sociedade, a obrigação de investir no sistema único de saúde que dê essa segurança para a sociedade, que todo mundo vai ser bem atendido, independente de credo, de raça, do que for, entendeu? De quanto que o cara tem dentro do bolso. Sim. É uma vida humana, precisa ser cuidada. Eu vou pegar esse gancho que você falou, agora a gente vai falar um pouquinho da sua sardinha, lá da Secretaria de Saúde, aqui de Campinas. Carlos, você está ali... né, dando esse apoio técnico ali para a Secretaria de Saúde, e vê um sistema de saúde. É a primeira vez, desde que você chegou na prefeitura, que você está vendo um sistema de saúde mais por dentro, o organismo da coisa mais por dentro? Você já, na tua experiência como médico, já via? Ou é diferente agora, olhar ali como um apoio técnico, quase um gestor, tendo já alguma relevância já na parte de gestão da saúde pública? Como é que está sendo esse olhar do Carlos Sauer agora? É assim, a gente, do ponto de vista de gestão dentro da Prefeitura de Campinas, na Secretaria de Saúde, a gente tem 3 níveis. Assistência propriamente, que tem assistência primária, que é o centro de saúde, secundária, que são as policlínicas, e centro de referência do idoso e tal, as várias unidades de especialidade, CR e ST-AIDS, por exemplo, especialidades, né? Mas nível secundário. E tem o nível terciário, que é o Mário Gatti e Ouro Verde, né? Que agora são autarquias. Agora, a estrutura da secretaria, que não contempla os hospitais nem as UPAs, né, que estão com a autarquia Mário Gatti, elas têm o apoio de distritos de saúde. São 6 distritos hoje que a gente tem em Campinas, 6 distritos. Uhum. Ali tem uma unidade administrativa que cuida de 200 a 300 mil pessoas. Uhum. Uma cidade de porte médio. Sim, sim. Né? E o outro nível, né, é o que a gente chama de nível central. Esses 3 níveis, a ponta, o distrito, o nível central, é para trabalhar de uma forma horizontal. Tá? Então, ali é para compartilhar as decisões e sempre o nível superior apoiando os níveis que não são abaixo, são no mesmo nível. O nível mais abrangente apoiando o nível menos abrangente. Sim. Quem trabalha com território. Então, cada unidade básica tem um território, o distrito tem um território maior, e quem está no nível central tem a prefeitura inteira. É a segunda vez que eu estou lá no nível central. Tá? Uhum. Já é um pouco o coração do sistema de saúde de Campinas, seria? Olha, a gente é para estar com a tomar decisão difusa. Sim. Quem orienta o sistema todo deveria ser lá a atenção primária, né? O centro de saúde, que é o ordenador do sistema. Ali que tem o paciente, tem a necessidade do paciente. A partir daí, o resto se constitui. Mas ali ele recebe o apoio do distrito e depois o distrito recebe apoio do nível central. Essa é a configuração que a gente busca. Né? E o que a gente vê? Aí, então, todos ali são gestores, né? Então, todos são gestores. É apoio técnico, mas no fundo é gestor. A decisão sempre acaba sendo do político, porque o político que tem a agenda ali do que é que tem naquele programa de governo, né? Foi o político que determinou.
E ele também olha o que tem de recurso. E ele vai, de acordo com o programa de governo, o recurso disponível, vai compondo. Por exemplo, a gente, com a situação da pandemia, foi muito dinheiro usado para algo que a gente não esperava que fosse ter. Isso gera uma dificuldade para a gestão pública. Sim. Vai ter que cavar recursos de algum lugar para fazer aquilo que faria normalmente, mais a despesa da pandemia. É um desafio muito grande. Por isso, quem dá o tom é o cargo político, no caso, secretário, prefeito. Isso é legal, vou pegar esse gancho que você falou. O que é que você aprendeu com a pandemia? Você estava lá dentro, você viveu isso assim, lá na ponta, como apoio técnico. Como é que foi? O que é que a pandemia ensinou para a Secretaria de Saúde de Campinas, no caso? Foi um desafio muito grande, né? A gente teve que... não pôde... Lógico que, assim, numa situação em que você tem que parar de atender que ocorreu, né? Para que a epidemia não avançasse mais ainda e numa velocidade maior, com mais gente ficando doente, e isso poderia gerar estrangulamento do sistema. Não ter leito para internar paciente grave. Aquilo nem nos piores sonhos estava previsto, né, Carlos? De um gestor público, de um Em apoio Campinas, técnico. a Secretaria de Saúde deu conta do recado. Eu estava ali Impressionante, observando o município inteiro, deu conta. Conseguiu internar todo paciente que precisou de UTI, foi internado. Fantástico. Então, isso foi fantástico. A Secretaria conseguiu cumprir o papel dela. Agora, tem as consequências, né? Se o paciente fica em casa diabético, não vai no retorno, ele vai descompensar do diabetes, né? É aquela coisa, a gente fala, ó, não pode comer doce, mas tem que estar... Nem todo paciente tem esse grau de autossuficiência, diz assim, cara, numa situação que ele está privado do contato social, ele compensa comendo doce. Ou, às vezes, acaba o remédio e ele tem medo de ir pegar o medicamento para diabetes ou para hipertensão. Então, teve um aumento do número de complicações de diabéticos e hipertensos nesse período, no mundo inteiro, né? Esse é outro problema que a gente teve que administrar. E o pós-Covid, que gera vários problemas, né? Então, pelo que você está falando, eu acho que a pandemia mostrou para vocês o poder de flexibilização, de flexibilidade, de adaptação que vocês tiveram. Com certeza, com certeza. Foi um bom trabalho, né, Carlos? Foi um belíssimo trabalho. A equipe de saúde da prefeitura, em todos os níveis, né? Do nível central, nível distrital e na ponta, brilhou. Eu vi eles brilhando, assim, com uma dedicação incrível, trabalhando muito. Você viveu, eu acho que aqui em Campinas, você vai me confirmar isso, mas eu apostaria nisso. Essas ideias de negar a ciência, eu acho que aqui em Campinas isso pelo menos não aconteceu. Não aconteceu, né, Carlos? Não de forma nem teria consistente. como, Unicamp, PUC, não tem como. Né? Negação da ciência aqui, não acho que... Olha, ter duas universidades do peso da Unicamp e da PUC, com certeza puxou para cima, né? Mas, óbvio, virou uma questão de crença, né? Então, eu acredito em vacina, eu não acredito em vacina. Então, aí toma um tom quase religioso, né? Em que a argumentação lógica não funciona. Então, diminuiu muito a cobertura vacinal. No debate de vocês, isso não tinha vez, né? Aqui, não. Olha, mas a população deixou de vacinar os filhos. Isso é um problema grave, que a gente pode voltar a ter pólio, né? Eu e você tivemos colegas de classe que tinham a perninha curtinha. Sim, a nova geração não viu. E pode voltar a ter. Essa é a questão da pós-verdade, né? Tipo, não é a verdade que importa, mas o que eu acredito. Pode estar ou não estar certo. Não tem verdade, né? Hoje em dia, para algumas pessoas, né? Sim. Só que a ciência e a vida... Por exemplo, eu posso achar que a minha mão não vai queimar se eu puser numa chapa quente. Pois é. Mas vai queimar. Então, é isso que é o risco que a gente corre. Porque as vacinas funcionam. Então, eu vi 2 casos de difteria na minha vida. Eu vi meia dúzia de tétano. Eu sou infectologista. Por quê? O Brasil tinha uma cobertura vacinal sensacional. Agora, a cobertura vacinal caiu muito no país inteiro, por causa da pós-verdade. Então, vai começar a ter difteria, tétano. Tomara que não tenha. Tomara que a gente tenha uma ação efetiva, né, para recuperar isso, né? A confiança da população. Mas a gente está preocupado. Nós estamos preocupados, os profissionais de saúde. E o que aconteceu? Foi movimentos políticos que fizeram isso? É um processo mesmo com a tecnologia e as notícias sensacionalistas da internet, porque precisa ser sensacionalista para ter, pelo menos é um paradigma de quem faz conteúdo para a internet. Você acha que um pouco disso veio criar
esse universo fantasioso que chega ao ponto de dizer que vacinas que erradicaram doenças, na verdade, faz parte de uma grande teoria de conspiração para matar todo mundo. Quando é que isso começou a acontecer? Olha, então tem interesses econômicos nisso, né? Tem interesses políticos, né? Mas eu não queria falar sobre isso, queria falar mais do que aconteceu cientificamente. Teve uma publicação fraudulenta, né? Que fez muito sucesso há uns anos atrás, aí, há uns 20 anos atrás, no início do ano 2000. A publicação foi feita nos Estados Unidos. Um grupo associou autismo à vacina, não lembro agora, acho que de sarampo. E aí era uma publicação fraudulenta. Tinha alguma coisa lá que eu não lembro o detalhe, mas enfim. Essa publicação deu força para grupos europeus. Lá na Europa tem algumas tradições filosóficas, vamos dizer assim, que são contra a vacina, né? E isso é histórico, né? Construído historicamente, principalmente na Alemanha, né? E esses grupos são pequenos, assim, vamos por aí, 30 mil pessoas na Alemanha inteira, mas eles são muito influentes. E aí, junto a essa tradição histórica lá do povo alemão, que acreditava que a vacina... Eram duas correntes filosóficas, vamos chamar assim, eu não quero nomear. Pelo menos ideológicas, né? Filosóficas, vamos dizer assim, porque elas têm a ver com saúde, mas tem uma natureza que não é da nossa medicina contemporânea, tá? E aí, por conta dessa publicação fraudulenta, tomou força, e isso já vinha atrapalhando um pouco, mas nossa cobertura vacinal estava indo bem. O que eu acredito que é um grande problema do brasileiro, que a gente não valoriza aquilo que a gente tem, que é nosso, construído por nós, e é bom. A gente sempre olha para fora e acaba se inspirando no que é externo. Esse é um problema do Brasil. A gente tem coisas maravilhosas aqui. Sim. São melhores que... Não tem nenhum país do mundo, às vezes, tem alguma coisa que a gente tem aqui. Só que a gente olha para a Europa, para os Estados Unidos, não, isso aqui não é bom, porque se fosse bom, teria lá. Isso não é verdade. Tem coisa boa que só tem aqui e não tem lá. Isso é normal, isso é humano. Mas nessa, vamos dizer assim, nessa alienação do ponto de vista cultural, né? A gente se aliena culturalmente daquilo que é próprio e bom para olhar o que não é nosso e ignorar o que é bom nosso. Veio um movimento, né, que ficou muito forte lá nos Estados Unidos de negacionismo, né? Esse movimento invadiu aqui pela via política, né? Infelizmente foi isso. É isso que eu vejo. Eu acho que isso é um assunto mais para cientistas sociais, sejam eles da antropologia médica, estudarem e trazerem para a gente a resposta. Eu estou dando uma opinião de um profissional que trabalha com saúde pública e observou os fatos. Preocupante. Para você é preocupante quando você está ali com a população. Você acha que ela está mais desconfiada, de certo modo, com as vacinas? Você acha que isso está acontecendo com realmente? Certeza, É inegável. Tem. E a gente vê, teve um primo meu, que ele é um grande pesquisador da Federal Santa Catarina. Ele abandonou o concurso dele aqui e ele me ligou com respeito à dose de reforço do Covid. Ele é um grande pesquisador, nível mundial. Mora nos Estados Unidos, né? E aí ele perguntou tecnicamente, é o cientista, eu expliquei tudo para ele, a taxa de complicação e tal, mas a crença dele, que vinha do ambiente que ele estava, fez com que ele não tomasse a segunda dose. Influenciou ele. Influenciou. Mesmo, isso aconteceu várias vezes, eu conversei com pessoas em nível altíssimo intelectual aqui, que não eram da área médica, e eu não consegui... Meu objetivo não era convencer. Como eu estou falando com algum nível muito alto, eu falo de trabalho científico, eu sei que o cara entende. E o cara conclui o oposto do que eu estou falando. É impressionante. Eu estou dando os dados objetivos, mas ele conclui o que a emoção dele diz. Sim. Então vira uma questão de emoção. Emocional. Eu sou contra isso. Emocional. E aí vai. Há uns anos eu li uma publicação que também falava de um tratamento que é aplicado, que as pessoas não usam muito no sistema de saúde. Por exemplo, a eletroconvulsoterapia. Eu estudei um pouco sobre isso. É um tratamento que pode ser usado em casos de depressão. Na verdade, a literatura diz, até onde eu li, pode ser usado em casos de depressão moderada, avançado. Só que a história conta o seguinte, que os alunos de medicina foi feito um experimento social
que eles aprenderam, viram que a literatura apontava uma resolução fantástica. Só que depois, de propósito, nesse experimento, passaram um filme para eles nos manicômios. Naquelas cenas de filme onde as pessoas eram eletrocutadas, por torturar e aquela pessoa. E depois foram fazer a pesquisa com os mesmos alunos que tinham tido contato com a literatura médica, científica, que apontava para enorme resolução que a eletroconvulsoterapia garantia, e foram perguntar para eles se eles aplicariam a eletroconvulsoterapia nos seus pacientes. Eles disseram que não. Por influência, por ter visto as cenas nos filmes produzidos em Hollywood, aquilo impactou. Eu imagino que isso acontece. E isso como é que a gente se protege disso? Dessa influência do ambiente. Mesmo tendo ciência, como o Timóteo aqui, que está na faculdade, tendo ciência ali, e eu deixar a ciência para, de repente, querer... mas essa comoção está muito grande. Eu acho que está com vocês, está com os comunicadores isso aí. Vocês vão ajudar a gente, porque teve um vídeo que eu vi da Cleveland Clinic. Está até disponível, se colocar Cleveland Clinic vídeo, é capaz de sair esse vídeo. Então, essas imagens que eles colocam é para a gente ver o lado do paciente, entendeu? O sofrimento do paciente. E eu usei isso para sensibilização, para higienização de mãos, né? Então, porque daí a gente linka o sofrimento do paciente com as complicações infecciosas. E aqui no Brasil, nos 2 hospitais que eu usei, teve um impacto muito grande, entendeu? Então, um vídeo curto, acho que é 4 minutos, né? Sensibilizando. Então, a gente pode usar esse experimento demonstra isso, né? Que a emoção é o que manda naquilo que a pessoa vai fazer. Então, a gente tem que buscar trazer... resgatar isso. Resgatar as coisas... Através da emoção. Através da emoção. As coisas que fazem bem para a população, né? A eletroconvulsoterapia, a magnetoterapia são tratamentos aceitos e adequados, né? Tem muito, é tecnicamente bem definido. Você pode ter catatonia, né? Inclusive é diferente, né? Usa a corrente é diferente do catatônico para o deprimido grave. O deprimido que está em risco de suicídio é refratário ao tratamento, isso vai salvar a vida dele, né? E o catatônico vai voltar a ter uma vida normal, normal não, mas assim, produtiva eventualmente, se ele sair da catatonia, né? Que é praticamente uma vida normal, se a sociedade entender que aquele é o modo dele trabalhar, dele funcionar. A gente tem essa coisa também, a sociedade é o principal, né? Sim. A gente está... Esse é o foco, é o ser humano, que é a base, a família, né? É a base da sociedade, né? E se a gente tiver esse foco, a gente vai considerar que é uma mão dupla, né? Sim, sim. Daqui vai para lá e de lá vem para cá. Então, é isso que os médicos têm que despertar. Sim, sim. Né? Que eu acho assim, né, Timóteo? Vocês lá estão tendo contato agora, né, com a medicina, estão vendo alguns professores médicos, né? E como é que vocês estão vendo essa questão? Vamos esquecer um pouco a parte científica, mas o carisma do professor, o quanto ele influencia o aluno, você tem alguma coisa nesse sentido aí? O professor é fundamental, assim, até para motivar o aluno a estudar, eu acho. Eu passei por muitas experiências, assim, que eu estava desanimado com a matéria, e daí eu tive aulas com o professor, ele me motivou a estudar a matéria. E, assim, eu tendo a admirar muito os professores que dão aula de medicina, assim, porque são pessoas experientes e a gente quer, de certa forma, se parecer com eles, assim. Tipo, olha só o que ele entende, pô, eu quero chegar nesse nível, sabe? E eu estudo e luto para um dia chegar no nível dos meus professores, assim, que são profissionais exemplares. Carlos, o médico se tornar professor, tipo assim, ele pode pensar assim, pô, ganharia mais dinheiro se tivesse consultório, essas coisas. Tornar professor é meio missão mesmo, né? É missão. Totalmente missão. É um vício, totalmente, né? O cara quer dar aula, quer estar lá O cara, ele sabe que tem um papel social. Tem muitos médicos que despertam para esse papel social que o médico tem. E boa parte desses médicos voltam para dentro da universidade e para fazer a formação, porque informação a gente pega na internet, mas para formar um médico você precisa de docentes, de professores, como o Timóteo falou. Né? Aí sim, aí você tem uma escola de medicina, são os professores que fazem isso, né?
E é multifacetado, né? Uhum. Tem que ter vários. Cada aluno vai se identificar com o professor, mas todos têm que ser homogeneamente comprometidos com a vida. Sim, sim. E é o que a gente vê na PUC. E vê na Unicamp também. Tudo é direcionado para a medicina. Às vezes não é necessariamente um médico, o professor. Tem muitos fisioterapeutas, pessoas formadas em biologia, microbiologia, que dão aula para gente. E é tudo direcionado para a medicina, assim. É interessante, todos linkam as mesmas informações. Desde a histologia, ela consegue linkar com a anatomia, então a gente vai cruzando as informações. E é bem legal. E os professores da Unicamp, Carlos, como é que era? É muito parecido, exatamente. Na tua são época, escolas, eu acho que deve continuar carismáticos, muito carismáticos. carismáticos, né, que fazem isso de puxar o aluno, né, de Entusiastas. fazer os links, entusiastas, e fazer o link das matérias, né? Tem que fazer esse link. E é formação, é isso. Por isso que é difícil. E a formação junto na assistência, junto com o paciente, né? É tudo muito delicado, né? É uma estrutura complexa. O governo deveria, o nosso governo brasileiro, também os governos no nível estadual e municipal deveriam estar atentos para isso. Porque boas faculdades economiza muito dinheiro público, porque forma profissionais que têm compromisso com a vida, e isso faz com que aquele local tenha mais condições de produzir riqueza. O Charles Chadwick, que era o médico da Rainha Vitória, ele falava assim, ele virou Sir por causa disso que eu vou dizer. Ele falou para a Rainha Vitória que a miséria gerava doença, a doença gerava miséria. Então, se a gente tem profissionais competentes, e aí, como o Timóteo falou, expandir, né? Porque dentro da faculdade tem muitos fisioterapeutas, biólogos, farmacêuticos que dão aula para a gente na faculdade. E eles têm essa responsabilidade de formar profissionais que promovam saúde e resgatem a saúde, né? Com isso, aquele sistema é mais capaz de produzir riqueza. Sim. Produzindo riqueza, mais saúde. Mais desenvolvimento mesmo. Um círculo virtuoso. Agora, olha só, Carlos, você acabou falando disso aí, olha o que eu pensei. Campinas, a concorrência é brincadeira para Campinas. PUC, Unicamp, né, cientistas e tudo. Agora tem um aspecto disso que eu queria que a gente falasse para os alunos aí. Me diz uma coisa, essa concorrência de médico aqui em Campinas não é brincadeira não, porque o que forma de médico bom aqui, que sai da PUC, sai da Unicamp, como é que fica esse mercado aqui, Carlos? Isso é um negócio interessante para eles que estão se formando aqui. Eu quero abrir consultório, vou abrir consultório. Quero ouvir aí do doutor. Eu sugiro todos os colegas que estão na graduação, se né? prepare para a concorrência. Não, use inteligência, né? Então, eles pensem primeiro no que eles gostam, no que eles têm prazer, porque você vai trabalhar o resto da vida como você tem que ter prazer naquilo. Ainda mais se você vai trabalhar com pessoas, né? Você não pode cansar. Então, você tem que ter prazer. Então, você, dentre aquelas várias disciplinas que te dão prazer de estar exercendo aquela atividade naquela disciplina, você escolher aquelas que têm dão uma qualidade de vida adequada. E a qualidade de vida maior não está em Campinas, não está em São Paulo, não está no Rio de Janeiro. Ah, você não começaria então por Campinas? Não, está no interior. Olha aí, tá porque lá a remuneração o pessoal, os menor. alunos que estão aí, Carlos. Vou falar aqui para os alunos. Olha só, pega a dica de ouro do Carlos aí. Qual é a estratégia, Carlos? A remuneração é melhor. Interior, Carlos. No interior. Para o médico que sabe escutar, sabe examinar, sabe anotar a conduta, sabe fazer uma boa conduta, com certeza, nas cidades, não precisa ser cidade pequena, cidade de médio porte, aí para o Brasil, algumas de pequeno porte, quanto benefício esses médicos não vão gerar, benefício social, riqueza para o país, se eles forem para o interior. Eles vão ter uma qualidade de vida muito maior, os filhos vão ter uma qualidade de vida maior, né? Então, hoje, com a internet, acesso à informação, você não precisa estar no grande centro para ter informação. Então, os médicos estão concorrendo tudo no mesmo aquário, né? Tanto lugar para estar... E aí o aquário fica escasso, fica apertado. Fica com raiva do colega que está jogando tudo na propaganda. Não, e tem espaço lá fora com recursos, aberto, né? Tem tudo. E aí que está, o médico ele tem que entender que ele promove qualidade, se ele tiver uma postura adequada. O foco não é o dinheiro, o dinheiro é a consequência. Se você tem foco na qualidade, vai vir o recurso financeiro para você
O reconhecimento vem geralmente na forma de recurso financeiro. É a experiência que eu tenho. Eu queria ter mais tempo, que isso aqui, esse é um ponto que tem muitos paradigmas tá terminando o nosso tempo, felizmente. Mas tem um paradigma aqui, que é começo de conversa, para quem fala de estudante, quem fala de medicina, vida acadêmica, esses paradigmas, eu vou ganhar quanto? Qual é o meu estilo de vida? Qual é o carro que eu vou dirigir? Tem que pensar, a primeira coisa a pensar, que eu gosto? A sua escola não era essa, né, Carlos? Não era teus paradigmas esses, não, né? Olha só, olha a diferença. Olhei para mim, eu busquei sempre olhar para mim para sentir o que eu gosto, onde que eu fico confortável. Essa é a primeira pergunta. Aí, nos lugares que eu fico confortável, o que é necessário? Porque onde é necessário é melhor remunerado, né? E às vezes aqui não é necessário um médico de família, mas aqui do lado, em Vinhedo em Louveira e ali você vai ser bem remunerado, do lado de Campinas, às vezes não precisa nem ir para longe, né? Mas se você for para mais longe, talvez a remuneração seja melhor ainda. E com a internet, com acesso à informação que a gente tem, não precisa ficar agarrado num grande centro, você pode ir para lá e vai ter mais chance de poder ir para um congresso internacional para se atualizar do que se ficar aqui ganhando mal, que lá você vai ganhar bem. Mas só vai ganhar bem de verdade, sem sofrimento, quem fizer a medicina boa, com qualidade, a medicina centrada na pessoa. Então, o conselho que eu dou para quem está começando, não pense em dinheiro, pense em você, o que eu gosto. Pensa, como o Timóteo falou, em seguir um exemplo, pegar alguém e dizer, eu quero ser que nem esse cara. Segue esse professor, aprende com ele. Olha outros professores, aprende com os outros. Quanto mais gente se aprender, melhor. Sim. Seja tecnicamente competente, seja humanamente bom. Aprenda a ouvir as pessoas. Aprenda a pedir socorro para o CRM, ou para a enfermeira, ou para o fisioterapeuta, não importa. Aprenda a compartilhar as tuas necessidades. Olha, óbvio, para você compartilhar a tua necessidade, você vai ter que olhar primeiro, vai ter que descobrir qual é a tua necessidade. Então, olhe para as tuas necessidades e compartilhe, peça ajuda. E seja generoso também. Entregue informação, compartilhe o poder. Tudo com foco no quê? Na qualidade de assistência. Quando você tiver isso, você vai ter isso dentro da faculdade, você vai desenvolver isso durante a graduação e na residência. Quando você tiver adquirido essa formação, você pode ir para qualquer lugar do mundo, você vai se dar bem. Lógico que a remuneração em grandes centros tende a ser menor para a maioria das pessoas. Uns poucos eleitos vão ganhar muito bem, poucos. Geralmente os mais antigos. Então, quem é jovem, sugiro, vá para um local, né, depois da sua residência, não deixe de fazer residência, sempre é importante fazer residência médica. Vá para um local que você possa... o teu trabalho seja mais importante, né? E que esteja de acordo com a tua natureza. E o médico, ele ganha... falando de uma linguagem mais clara, numa cidade menor, numa cidade que tem estrutura, mas ele é rei lá, né? Ele vai ser rei, ele vai ser muito bem remunerado. Doutor, trouxe aqui uma comida para o senhor. Eu acho que isso acontece nesses postos menores, né? Olha... Que ele mimar o doutor lá. Sim, ele é mimado, ele é querido, ele tem uma gratificação. A chance de ele ter um burnout é menor. Mas lembre, ele tem que exigir condições adequadas. Esse é o papel dele, social. Ele tem que exigir. Ele não precisa fazer briga, não precisa fazer confusão, mas ele precisa... Ser profissional. Ser profissional. Exigir de uma forma adequada, condição correta, adequada, para ele poder entregar o que ele tem que entregar, que é saúde. Carlos, olha só como o tempo voa quando a gente está falando de coisa boa. Carlos, olha, eu quero agradecer. Você é meu amigo e isso aqui para mim, a gente se conheceu mais ainda, né? Com um pouco da sua história. Eu espero que a gente tenha mais oportunidades como essa, Carlos, para de repente sentar aqui com os alunos. As tuas últimas considerações aí para os alunos, né, que estão aí ouvindo a gente, que eu acho que esse podcast aqui ele foi muito direcionado para os acadêmicos, as suas expectativas. Você falou um pouco aí como é que está aqui a medicina aqui fora. Olha, as últimas palavras, acho que as mais importantes são as seguintes. Ame o que faça, tá? Ame o que faça e faça bem feito. Pense que é uma vida que está ali. Seja o melhor médico para aquela pessoa, não o melhor médico do mundo, mas seja o melhor médico para aquele paciente que está na tua frente. Não se preocupe com o resto vai vir, desde que você esteja no lugar correto. A única preocupação, escolha o lugar correto e faça bem feito. Tudo o resto
vai vir naturalmente. Legal, obrigado, Carlos. Timóteo, as suas últimas considerações aí para os colegas, de repente, da PUC, manda um abraço aí para essa galera, tá aqui com a gente. Pessoal da PUC, são bem-vindos aqui, são nossos convidados já de antemão, depois procura a gente. Vai ser uma honra receber vocês aqui da PUC, da Unicamp, principalmente os alunos também da Unicamp, né? E de todo o Brasil, quem sabe você está passando em Campinas, depois procura a gente, manda um e-mail para a gente e a gente senta. As últimas palavras, Timóteo. Eu queria dar um abraço a todos os meus colegas, aos meus professores da PUC. E, assim, a gente está sempre aprendendo, por isso é difícil das últimas palavras, né? Falta experiência, falta muita coisa, mas o processo está sendo muito interessante, muito divertido. E só tenho a agradecer a PUC, a todos os meus professores e amigos. E é isso aí. Eu agradecer aqui ao doutor, que me ensinou muita coisa. Obrigado. Tem jeito de médico já, né? Tem jeito de médico todo, né? Uma falsa confiança, né? Não, o médico ele tem que sempre se demonstrar confiante, é isso aí. Tem que demonstrar confiança. É isso aí. Eu agradeço a sua audiência. Meu diretor, minha diretora, esse é o Pod Médico, o podcast médico do Brasil. Eu sou Marco Nilma. Foi um prazer estar aqui com vocês, com o Carlos Sauer, com o Timóteo. E a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Fique com Deus.